Alô, meu povo! É nós por aqui de novo, começando mais um broadcast, aquele podcast de irmão. E claro, agradecendo sempre a audiência maciça nos quatro cantos, não só do Brasil, mas do mundo. E hoje, por falar em irmão, fazendo jus ao nome do nosso podcast, broadcast, eu tô com um baita irmão. Esse aí é muito mais gigante do que eu. É o meu amigo Eduardo. Você tá bom, Du? Você consegue cumprimentar? É meio compridinha a mesa. É grande. Mas é um prazer receber grande. você no nosso broadcast, Du. O prazer é meu, gigante, de estar aqui com você, pra gente trocar ideia. Quando você fala esse negócio de irmão, pouca gente sabe, mas vai ficar sabendo. A gente tem uma história Mil anos atrás. de 1000 anos atrás. Posso contar? Pode, claro que pode. Eu conheço o Eduardo desde os meus 12 anos de idade. Nós crescemos juntos lá na Vila Santana, estudamos juntos no Genésio Machado. Aliás, o Genésio Machado é fruto de personalidades também. O Gui, o secretário, nosso secretário, de tanto chamar de Gui, às vezes foge o Derrite. Deputado federal Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública, também estudou lá no Genésio Machado com a gente. E, logicamente, Eduardo também estudou lá. E era época boa, né, Du? Época maravilhosa. Poxa vida. Época maravilhosa. Aquelas que não voltam mais, né? Não voltam. Não voltam, mas... Pulou muito muro pra jogar bola? Senhora. É já pra começar assim. Muito. Mas quem não pulava muro da escola pra jogar bola? Tinha uma pracinha, o centro esportivo do lado, Exatamente. Campinho de futebol, tinha tudo lá. Pulei muito muro. Aliás, o Du é bom de bola. Você tá jogando bola hoje? Como que tá a vida esportiva? Não. O esporte hoje, ele se resume a uma vida, a bons hábitos que eu adquiri recentemente. Treinando na academia, cuidando mais da alimentação, enfim. Isso é a minha atividade esportiva. O futebol... Eu parei quando eu fui começar a estudar exatamente para o concurso, ali perto dos 18 para 19 anos de idade. Eu acho que a última vez que eu joguei foi aqui pelo Guarani de Sorocaba. Pô, sempre montou timaço. Montou timaço, tinha o Fabrício da Vila Carvalho, isso, que recrutava. Um dos melhores goleiros que eu já vi. Goleiraço, que recrutava, acho que era juvenil naquela época, 17 para 18 anos, joguei eu, jogou o Carlão também. Uhum. E daí juntamos na época com um time lá de São Roque, que tinha o William, uma baita de uma equipe, e fomos campeões do Cruzeirão. No último ano que eu joguei, daí depois daquilo não joguei mais bola. Aí, assim, pra você entender... Cruzeirinho, 17 aí, anos. Pra você entender, né, essa vida futebolística do Du, essa pausa que ele teve que dar foi porque em 99 você entrou na polícia, Du? Entrei em 2001. 99 foi quando eu parei de jogar com 18 anos. Você é 80, eu sou 78, você é 80, né? Sou 80. 80, você é 2 anos mais novo. Em 99 você iniciou o curso preparatório? Isso, em 99 eu comecei a fazer cursinho, acho que no Objetivo. Uhum. No Objetivo. E daí no ano 2000, eu fiz um cursinho no curso Colégio Professor Júnior, que ficava ali no centro da cidade. Fez um exame de bolsa lá. Uhum. Eu tive a felicidade de passar lá e eu terminei, acho que o terceiro ano integrado com cursinho, alguma coisa assim. Foi mais ou menos isso, em 99 para 2000. E aí, em 2001, foi o ano dos concursos públicos para mim. Onde você teve a felicidade de passar como dos melhores classificados, inclusive, que eu sei da história aí. É isso mesmo. Por vaidade, às vezes a gente não quer deixar a pessoa meio... Mas foi um dos melhores aí, entre os primeiros, né? E tá quantos anos na polícia, Edu? 22 anos, 21, 22 anos. 22 anos, rapaz, tempo, é uma vida, né, cara? É uma vida. Isso é uma vida. Bom, gente, só para você entender, a gente falou dessa nossa história, né, dessa nossa longa amizade, né, desde a nossa infância, e desde os 12 anos de idade, mas o Eduardo, ele é policial civil também, porque o Eduardo, ele, depois de um tempo, né, de polícia, o povo decidiu escolher ele como seu fiscalizador, isso na cidade de Alumínio. E lá foram quantos anos como vereador, Du? Você vê, por trabalhar na delegacia, eu fiquei com o nome conhecido na cidade como Eduardo da Delegacia. É isso que eu vou abordar já, eu tô com uma curiosidade aqui. Eu fiquei lá. Então, em 2008 foi a primeira eleição que eu disputei. Cheguei em Alumínio, acho que assumi o meu cargo em Alumínio no ano de 2002. Em 2008 eu disputei minha primeira eleição e já na primeira eleição eu tive esse sucesso de ser eleito, né, bem eleito, e 3 vezes sucessivamente eu ganhei eleição para vereador. 3 vezes sucessivamente? 3 mandatos, 2008, 2012 e 2016. Eu fui eleito, reeleito e reeleito.
Vamos para 22 anos de vida pública como funcionário, como policial. Isso. E 12 anos como vereador? Como vereador. E aí interrompeu esses 4 anos, porque na última eu disputei para prefeito, mas com certeza a gente vai falar sobre isso também. A gente vai chegar lá já já. Agora, minha dúvida é o seguinte, você não está mais na delegacia? Então, você até tratou como Eduardo, que é a maneira que a gente já está trabalhando para se tratar. Nós sempre se tratamos por causa da nossa amizade. Pela nossa amizade. Isso todo mundo está perguntando. Eduardo, você não está mais na delegacia? Por que agora só Eduardo? Um monte de gente está perguntando, porque estão achando que eu saí da delegacia. Nesse momento, eu estou desincompatibilizado. Eu saí da delegacia por um tempo determinado, que é até quando? Até o término da eleição. Porque o servidor público do Estado, da União e dos municípios, quando vem disputar uma eleição municipal ou para deputado, ele tem que se desincompatibilizar. No linguajar mais popular, ele tem que se afastar daquelas atividades. Sim. Então, eu só estou afastado. E agora, por que só Eduardo? Porque a lei eleitoral, ela mudou. Ela mudou. E ela fala assim que no nome de urna não pode ter a composição de nome de bens da administração ou então de expressão da administração. E a delegacia é um bem da administração. Então, Eduardo da delegacia, muito embora pudesse ser sustentado durante a campanha e não tivesse na urna o nome, é um nome que não vai ser mais usado por mim nessa eleição. Então, nessa eleição, eu vou defender o nome Eduardo. Agora vai ser Eduardo. Agora é Eduardo, por isso agora é Eduardo. Assim, e obviamente que você se orgulha muito do seu ofício, da delegacia, né? Mas demais da conta. É uma coisa que parece que é difícil de dissociar, né? Eu encontro muitas pessoas na rua e falo, eu já entendi, algumas pessoas falam, o agora é Eduardo, mas para mim vai ser para sempre Eduardo da delegacia. Lá em Alumínio, Eduardo da delegacia, aqui em Sorocaba, para os mais conhecidos, outros apelidos aí que a gente foi carregando ao longo da vida. Você pode contar um desses ou não? Lógico que posso. Você sabe, se eu não contar... se eu não contar, em algum momento você vai cornetear. Eu já vim pensando nisso. Falei, em alguma hora ele vai soltar. Nessa época que o Gigante falou, que eu jogava bola aí... Você não vai falar que nessa época era banguelo, não. Tá? E diga-se de passar, jogava bem, viu? O pessoal lá de Alumínio não chegou a ver isso daí. Quando eu conto essa história, eles falam que é conversa fiada. Meu apelido era Pirulito. Era esse que era o meu apelido. Porque eu vou falar, gente, era só aqui, ó. E olha o tamanho da jaca. Não tem como. Isso até hoje eu tenho essa brincadeira lá. A minha estrutura aqui, ó, a minha cabeça era do mesmo tamanho, mas eu era um menino de 60 quilos, então era bem magro e cabeçudo. Tinha que ser Pirulito o apelido meu. Naquela época, os apelidos, a gente recebia ele, não tinha essa conversa fiada. Tinha que aguentar o tranco. Eu, naquela época, lá você lembra muito bem, eu tive uma infelicidade, fui querer dar uma de skatista e moí a boca no asfalto, fiquei banguelo por um tempo. Me chamavam de Tião Macalé, de toca-fita, de boca nua, um monte de coisa, mas não tinha mimimi. A gente não trouxe pra gente a forma negativa, eu sou revoltado porque... Isso. Não, era de boa, né, cara? Assim, você tomava um apelido, você já emendava outro. Né? Eram outros tempos, né? Quando a gente fala isso, remete a uma coisa que é grave hoje, que a gente sabe que existe, que é o bullying, né? E o cyberbullying, que é pior ainda. Então, a gente repele essas coisas. Eram outros tempos. Outros tempos, essa que é a verdade. Na verdade. Isso. Hoje as pessoas fazem bullying realmente para acabar com a pessoa. Para acabar com a pessoa, Mas não, é totalmente diferente. Né? O Oreiudo era Topodídio, a Magrelinha era Olivia Palito. E tava tudo certo. Eram outros tempos, mas hoje a ideia parece que não é aquela coisa de você falar por falar. Exato. É a ideia de destruição, é de colocar a pessoa para baixo, e isso daí... Vamos deixar claro que o tempo muda, a gente evolui, a gente lembra desse tempo com saudosismo e alegria e reconhece, obviamente, que os tempos mudaram e que essas coisas não são legais. Aliás, em público aqui, eu quero pedir perdão, viu? Daquelas épocas, se tem alguém assistindo, se eu te magoei aí por alguns apelidos. Não peça muito perdão também, gente. Levei muito apelido, dei também, mas eram tempos que passaram. Cara, acho que eu tinha uns 30 apelidos, cara, e nunca me revoltei por isso, pelo contrário, era só alegria. Ô, Du, mas assim, por falar em mal, antes da gente falar dessa vida... política, né? Por falar em mal, né? A maldade está imperando no mundo hoje, a gente sabe muito bem. E você, ao longo desses 22 anos, né, como investigador... Escrivão de polícia. Escrivão de polícia. Você, ao longo desses 22 anos, você se deparou com muitas, inúmeras ocorrências. Mas tem uma delas aí que
que acredito que tenha marcado mais você, que foi aquele caso da Aline. Conta para nós esse caso. Esse caso, na realidade, teve uma marcação muito pessoal por conta da repercussão que teve o caso na época, né? Foi uma menina que saiu da casa para ir para a farmácia comprar fralda para os filhos e na volta foi morta, né? Na volta? Na volta para ela. Ela tomou um Isso atalho em alumínio? no bairro e foram dias e dias de muita investigação, a imprensa nacional retratando isso daí, um trabalho brilhante que foi feito através da ajuda de câmeras da cidade, através de uma expertise da investigação de alumínio, Cláudio e o Reinaldo, né, que são dois irmãos que trabalham lá, investigadores de polícia que trabalharam bem pra caramba, o Leonardo, junto com a equipe do DEIC, da doutora Luciane. Conheço a doutora Luciane. Da doutora Luciane, que chefiava, porque muitas dessas investigações, quando elas vêm para Sorocaba, pela especialidade do crime, elas ocorrem, obviamente, no âmbito aqui da seccional de Sorocaba, dentro dessas especializadas, mas só que a maior parte dela ocorre dentro das cidades, onde aconteceu o crime, né? Então, as oitivas são relacionadas lá. E foi um trabalho muito, muito bem feito, muito bem organizado, que prendeu quem fez. A pessoa foi condenada a uma pena exemplar dentro daquela lá, porque teve um crime sexual, além da morte da menina. Então, esse caso impactou. Mas a polícia, ela impacta a gente não só com esses casos de repercussão nacional. Casos pequenos do dia a dia que se resolve e que se resolve a vida da pessoa ali naquele momento. Porque nem se falou da maldade. A delegacia, as pessoas socorrem a ela quando tudo já acabou. Acabou o diálogo, acabou a conversa e a pessoa partiu para um lado pior. Porque a gente trata dentro da delegacia de crime. É isso que a gente vai tratar. E a do crime, em regra, ocorrido, né? Sim. Crime ocorrido, a pessoa vai lá registrar a ocorrência como a última esperança de ver aquele mal solucionado. Então, o dia a dia de um policial civil, militar, de que está na linha de frente, é exatamente trabalhar com aquilo que é o mal, infelizmente. E a gente tem que dar conta disso e não carregar isso para dentro da casa da gente. Então é um trabalho diferente mesmo. Justamente, parece que você está lendo o meu pensamento. Eu ia falar dessa troca de energia, né? De você estar se deparando com tudo isso. E você, depois dali, você tem uma outra vida, né? Que é a do lar e tal. E não deixar com que tenha reflexo lá na sua casa. Você chegar um pouco mais carregado. Porque deve ser difícil. Por exemplo, imagina você ali de frente com o autor do crime, principalmente desse caso aqui, você como pai e tudo mais, e você tirando o depoimento do cara. Deve passar muita coisa na cabeça, né, Eduardo? Naquele momento, eu acho que é quase impossível você não projetar essas coisas, né? Não tem como você não projetar, mas tem que deixar ali. Por exemplo, nesse caso, o que faz a gente deixar esse caso dentro da delegacia? Porque até aquela hora que a gente trabalha, não é no expediente, não, das 8 às 5 horas da tarde, que várias vezes vara a madrugada, entra à noite e a gente tá ali fazendo oitiva, colhendo material, correndo atrás das coisas. É você saber que você entregou o que você tinha que entregar. Que você fez tudo o que você tinha que fazer para resolver aquele caso. A polícia resolve todos os casos? Não, mas a polícia tenta solucionar todos os casos. Possível de você imaginar, porque por vezes escapa uma coisa ou outra, infelizmente, né? O mundo ideal era que tudo fosse resolvido, mas não é esse o caso, né? Então, eu acho que essa entrega que os bons policiais fazem é que faz com que eles cheguem dentro da casa sem troca de energia nenhuma. Dentro da casa a gente vai com a energia que tem que ter dentro da casa, a energia que tem que ter da delegacia fica dentro da delegacia. E a energia, inclusive, que eu trazia para a vida pública, enquanto vereador, era outra também. Então, a gente tem que conseguir separar e entregar o melhor de si em cada uma das coisas que a gente faz. Eu acredito nisso também. Você se deparou com muitos casos de pedofilia ao longo desses anos? Bastante também. Tem casos emblemáticos lá e o resultado com prisões também, 30, 20, 40 anos lá. Também teve um caso relacionado na época ao esporte, que a pessoa foi presa, segue presa. Depois também teve um caso dentro da escola, porque esses malfeitores, esses pedófilos, eles procuram exatamente estar trabalhando, parece, naqueles locais que tem maior concentração de crianças. Os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis. E dentro dessas ocorrências trabalhamos também com muita firmeza, inquérito muito bem feito, fechado, solucionado, denúncia feita pelo Ministério Público, julgado e penas grandes. Infeliz o caso, mas com resultado muito positivo de esclarecimento. Ô, Du, fala uma coisa para mim. Foi toda essa experiência, vendo de perto tudo isso acontecendo, que trouxe você para a política, que fez você pensar assim, bom, eu acho que eu posso participar mais, eu posso conseguir mudar algumas coisas, ou ser participativo nas leis, empregar principalmente a sua experiência como alguém que conhece do povo, né? As necessidades do povo,
partilhou muitas tristezas também. Enfim, acaba trazendo, deixando você mais humano, né, com toda a situação. Com certeza. Eu acho que uma das coisas que eu carrego comigo é essa ideia de humanidade, sabe? A polícia parece, às vezes, que vai tirar, que nem se fosse essa energia, mas não. A gente vendo os problemas, a gente acabava se envolvendo com a comunidade. Em cidade pequena como é Alumínio, uma cidade de 20 mil habitantes, território é pequeno, que preserva ainda umas características de cidade pequena, mesmo estando ao lado de Sorocaba, essa ideia, esse contexto de polícia comunitária, de aproximação da polícia, ela é muito grande. Eu, quando fiz academia aqui em Sorocaba, acho que em 2001, 2002 eu fui para assumir já o cargo, eu lembro que a gente teve uma aula de contexto dentro da grade que era essa ideia de polícia comunitária, dessa aproximação com as pessoas, entendeu? Agora, nesse período que eu estou afastado, as pessoas me ligam, Eduardo, falam, gente, eu não posso, infelizmente, atender você dentro desse contexto. O que eu posso fazer é orientar. Procure a delegacia de polícia, ligue para a polícia militar, porque eu não posso absorver nesse momento esses problemas, porque eu estou desincompatibilizado. Mas a gente acaba virando uma referência. E os resultados desse trabalho na delegacia, resultado de prisão, resultado de um bom atendimento, é que projetaram o meu nome na comunidade para ser um candidato. Porque você vê só, a gente está falando de um cara que viveu em Sorocaba, vocês conhecem a minha história, que passou num concurso para uma cidade que o laço dele era o de emprego, ou seja, minha família não estava lá, minha família está toda aqui em Sorocaba, na Comendador Oetre, na zona norte de Sorocaba. E quando eu me filiei, disputei, eu já ganhei na primeira eleição. Então, isso é um reconhecimento de um trabalho da delegacia. É verdade. Entendeu? E daí as reeleições minhas já é um reconhecimento do meu trabalho como vereador, porque se a pessoa não aprovasse, naturalmente você não é reeleito. Sabe o que acontece, essa parte humana que eu decidi citar aqui? É porque não todos, tá? Vamos deixar bem claro isso. Às vezes as pessoas vão à delegacia para vão para inúmeras questões, mas tem aquelas questões que não têm tanta importância, ou talvez não tenha tanta importância para nós, mas para a pessoa, mas assim, é um pouco irrelevante. E ela encontra um escrivão que, de repente, tá com um crime gigantesco, um lance, e o cara não dá muito aquela atenção, o cara às vezes é meio, né, e a pessoa, o cara é bravo, o cara não sabe atender a gente. E você falando isso para mim, eu enxergo assim, tenho aquela visão das pessoas ir lá e como se estivesse atendendo um consultório, sabe? Sim. As necessidades dela, seja, sei lá, de uma desinteligência, né, que fala, né? Até ser tratado da mesma forma. Acho que é isso que acaba trazendo você mais pro povo, né? Com certeza. O atendimento na delegacia, muito embora o trabalho policial é isso que você falou, pô. Às vezes a gente tá com um crime grande lá, o cara vai para fazer um boletim de ocorrência, de fato, sabe, meu Deus do céu. A briga de bar lá, podia ter resolvido isso de outras maneiras, né? Mas eu sempre falei isso daí. Quando eu prestei o meu concurso, era aquilo que eu queria. Sim. Era aquilo que eu queria, né? A gente às vezes está num lugar e fala, pô, eu lutei para isso daqui. Eu estudei pra caramba, você sabe da onde a gente saiu, pô. Não é brincadeira. Você enfrentar um edital, e o que eu enfrentei ainda foi um edital, um dos mais concorridos naquela época de prova, 2 fases de negócio, acho que até exame físico teve na época, enfim. E daí você tá ali, então você tem que entregar aquilo para aquelas pessoas. E eu sei que é esse atendimento e essa proximidade com a comunidade que me permitiu isso. Então, a gente sabe disso daí, né? Aquela história do balcão de serviço público, que você chega, a pessoa olha para sua cara, o que é o seu? Poxa, o que é o seu? O que é o seu não dá. O que é o seu não dá. Mas eu vejo que o serviço público ele tem se renovado nesse sentido, entendeu? Eu sempre cobrei muito isso dentro da delegacia, dessa esfera de atendimento. Às vezes hoje eu estou afastado, mas quando eu estou trabalhando no plantão, designado ao plantão policial, por vezes eu vou para a delegacia por algum motivo lá, ou para auxiliar em algum tipo de investigação, eu estou entrando na delegacia, as pessoas estão sentadas, boa tarde, tudo bem? Pois não, já foi atendido. Então, isso daí, sem sombra de dúvida, a pessoa já está ali com problema. Sim. Eu acho que quem está do lado de cá do balcão não pode ser mais um. Claro. Quem está do lado de cá do balcão não pode ser mais um problema para a população. E tem que tratar como gente, né? Como a gente. Exatamente. Essa que é a verdade. Agora, Du, assim, pela sua função lá como escrivão, obviamente que se precisasse, a todo momento tá ali, né? Até porque também é preparado, armado, para estar na linha de frente. Mas
nunca esteve naquela linha de frente de verdade. Porém, você bateu de frente com a morte, né, cara? Cara, então, em cidade pequena, a polícia tem uma outra realidade, né? Eu sou escrivão de polícia de carreira, mas se você for pegar os registros de ocorrência em que eu chego como condutor daquela ocorrência, de quantas pessoas eu já aprendi, no começo da carreira, tinha uma denúncia de um tráfico de drogas e que a pessoa entrava aqui na Árvore Grande, na Avenida São Paulo, buscava a droga aqui para vender lá na cidade de Alumínio. Então eu tinha essa denúncia e sabia quem era a pessoa. Um dia eu tô vindo, porque no começo da carreira, até antes da gente adquirir um carro, a gente vinha de ônibus. Sim. Pegava a Rua Comendador Éter, descia a pé ali até o Terminal São Paulo, para economizar uma passagem. É verdade. Entendeu? E do Terminal São Paulo embarcava no ônibus para Alumínio. Então era essa a realidade. E eu já tinha denúncia desse cara, que ele ia de ônibus. E coincidiu o horário de eu entrar no ônibus e eu ver ele entrando exatamente no bairro da Árvore Grande. Nossa! Falei, bom, vamos ver se essa denúncia procede. Detalhe, naquela época, 2002, 2003, eu não tinha celular ainda. Só que a moça que estava sentada do meu lado tinha. Eu falei, eu posso fazer uma ligação, por favor? Liguei a cobrar lá na delegacia de Alumínio, a menina atendeu. Eu falei, o Tira tá aí? Tá. Então pede para ele desembarcar com a viatura escondida em tal lugar, que a hora que descer a gente vai abordar o cara aqui, que a denúncia é assim, assim, assado. Batata, tráfico, grande porção de droga. Então, ali eu operei como? E depois, quando chegou na delegacia, olha que engraçado. Ele falou, pô, eu vi você no ônibus. Mas você é escrivão, achei que escrivão não prendia. Verdade, escrivão de polícia prende e prende muito. Prende muito. Em Alumínio prende muito. Prende muito. Entendeu? Porque a gente é agente da autoridade policial. Claro. Código de processo penal fala, qualquer um do povo pode. As autoridades policiais e seus agentes deverão. Investigador é agente da autoridade policial. Escrivão é agente da autoridade policial. Então, polícia é polícia, meu irmão. Essa que é a verdade. Polícia é polícia e não tem pinote. Então fica ligeiro, você que acha. Até tem uns caras que. Foi até bom você falar nisso, mas é só uma pincelada. Tem muita gente que fica falando que GCM não é polícia, que não tem autoridade de polícia, que não prende. Prende muito, vai nesse gás. E outro, o STF hoje já tem um entendimento que é força policial. É força policial. Eu sempre defendi isso. Porque as pessoas criam uns rachas dentro das polícias, que nem eu falo, cidade pequena eu não posso falar, porque lá a gente depende da polícia militar diariamente. Se eu for fazer uma abordagem, alguma coisa, o primeiro número que eu, como policial civil, vou ligar é o 190. O contingente deles é maior, eles estão na rua em todo lado. Então, para mim, é tudo a mesma coisa. Quando às vezes vão falar, vão unificar a polícia, maravilha. Esses dias uma polêmica da imprensa, vão passar o TCO para a polícia militar, estão tirando o poder da polícia. Gente do céu, é tudo a mesma coisa. Em prol da população. Sendo em prol da população, toca o barco. Então a GCM também prende, fica esperto. Lá em Alumínio nós temos GCM? Não temos GCM ainda, não temos. Porque tem aquele lance de alguns lugares ter GCM, mas não armados, né? Sim. Então, assim, acho que as pessoas começam a levar essa questão de uma maneira que acha que todos... Gente, você tá com o berro do lado, você vê que tá... Não desacredita. Não desacredita, não. Se não tá ali por acaso, tá? Tá amparado por lei e tudo mais. Mas, Du, vamos falar de algo maior que para mim marcou. Por isso que eu cheguei a esse ponto da linha de frente. E aí sim você se deparou com a morte, né? Sim. Eu lembro que no ano passado, na última eleição, que parece que foi ontem, o Du até se emociona, eu tive a oportunidade, o Eduardo me convidou para ser a voz dele lá na carreata, que, aliás, gente, agregou, eu vi Alumínio inteiro naquela carreata. Foi lindo de ver. Foi lindo de ver. Na ocasião, o Eduardo era candidato a prefeito de Alumínio com o nosso amigo doutor Alexandre. Um abraço, doutor Alexandre. Parceiro. E eu reencontrei e vi ele saudável, vistoso, como ele tá hoje. Aliás, tá bem pra caramba, hein? Obrigado. Tô me cuidando, irmão. Tá meninão, hein? Meninão. Tá meninão. E acredito que seja também depois disso, dessa experiência que ele passou, que também passou a valorizar ainda mais, né, a oportunidade de vida. Que foi o Covid, né, Du? Você ficou quantos dias internado? Total de dias, acho que passou de 20. Desses 20 e tantos dias, 14 dias entubado. Na primeira leva... Era aquela pegada que ninguém sabia de muita coisa. Eu entrei nessa. Não tinha 14 dias entubado. 14 dias no tubo. Saí, logo na sequência já era a convenção partidária, logo na sequência a eleição. Falo que 2020, nessa eleição de prefeito, que reelegeu o atual prefeito de Alumínio, que é o Bimbão,
Ana Paula teve 3.100 votos, eu tive 2.700. Mas se for somar dos três ali, o maior vitorioso fui eu, porque meu irmão, a vitória que eu tive naquele ano, dentro daquele período, ela foi gigante. Ninguém contava, na realidade, que eu fosse sair de dentro de uma UTI, de dentro daquele quarto, porque o cenário era o pior possível, entendeu? A imprensa da região noticiava que era grave o estado de saúde. Na época era presidente da Câmara, do então presidente da Câmara, Eduardo Delegacia, que era o nome que a gente sustentava, agora Eduardo, sempre bom lembrar isso daí. E daí foi uma luta. Quando eu me internei, eu estava com 108 quilos, eu sou um homem de 1,70 m, não sou um gigante de quase 2 metros, entendeu? Para aquele peso meu lá, eu tinha que ter 2,15 m, pelo menos. Caramba, cara. Então, eu estava pesado, né? Pena que eu não trouxe foto, que não dava para comparar. Saí de lá com 94 quilos e depois dali eu comecei a me cuidar. Óbvio que aquilo foi um susto muito grande. A gente vai deixando para lá a saúde, vai deixando o bem-estar da gente e acaba levando uma bordoada dessa. Mas foi um período difícil mesmo. Difícil para todo mundo, para minha família, para as pessoas que gostavam de mim. Mas a vitória veio. E a gente está aqui para contar essa história. Para contar a vitória. Essa que é a verdade. Eu fico pensando assim, entre perdas e ganhos, né? Você muito bem falou que o maior vitorioso é você. Com certeza. E eu penso assim, um cara polícia, né? Com tantas experiências, até de tiroteio que pudesse ter ocorrido e ser alvejado, enfim, tudo que está sujeito a acontecer. De repente você se encontra num leito de hospital, né? Sendo atingido por um vírus aí que na época ninguém poucos conhecia, e 14 dias entubado. 14 dias entubado. Como que é isso, cara? Aí você sai, você fala, não, eu preciso voltar à campanha, eu preciso. Como é isso, cara? Como que você conseguiu estabilizar a sua mente, conseguiu... Quando você vai pro tubo, acabou, né? Parou. Que você não vai... Por isso que eu tô curioso. Você não consegue lembrar de nada, porque você tá sedado a tal ponto que o que você tem são devaneios. Deu um corte na linha do tempo ali? Um corte total na linha do tempo. Um corte total na linha do tempo. Quando eu acordei, eu não sabia por que eu estava ali. Por exemplo, que eu tinha sido internado pelo Covid. Na minha cabeça, eu tinha sido acidentado numa cidade. Caramba! E tinha sido transferido quando acordei. Daí eu estava dentro da sala ainda. Você não tem lembrança de você chegando lá pelo Covid? Não tenho lembrança disso. Caramba, eu não tenho lembrança disso daí. Aliás, a minha memória ela ficou extremamente prejudicada no pós-Covid. E eu lembro que eu tenho uma irmã... que a história minha de vida é que eu fui conhecer irmãos meus já adulto, entendeu? Eu tenho uma história que eu fui criado pelos meus avós, o meu pai eu sabia quem era, mas só depois já de muitos anos de vida que eu fui ter uma conversa com ele, conheci os meus irmãos e tal. E uma dessas, minha irmã, que é a Francine, ela pediu na época para fazer o dia de visita. Ela falou assim, deixa eu ir lá que eu rezei tanto a Nossa Senhora, ele vai acordar comigo. E não coincidência, porque coincidências não existem. Jesus, mas a fé dela e a fé de todas as pessoas e aquela força, na hora que eu acordei e a vi, eu a reconheci. E eu, reconhecendo ela, falei, graças a Deus me encontraram, porque eu achava que eu estava perdido em algum hospital, acidentado. Então, era isso que estava na minha cabeça, para você ver como tem esse corte abrupto na linha do tempo. E aí é tudo, você tem que reaprender absolutamente tudo, a andar, a comer, a beber água, que quando você acorda, te dão água na gase. Em que momento foi um processo desse voltar aí, dessa ressurreição, que você falou, eu tenho uma campanha em andamento, eu preciso sair daqui. Que momento foi isso? No terceiro dia pós-tubo, que eu já estava no quarto, o médico chegou, ele ia me dar um atestado por tempo indeterminado. Como eu fiquei mais de mês fora do cenário, afastado, automaticamente assumiu o meu suplente, que inclusive veio do Ceará para assumir a cadeira, que é o Wilson da Cometa, figura, personagem lá da cidade. Um abraço para ele, se estiver vendo também, assumiu lá. E eu queria voltar, não por ele estar na cadeira, né, que era um direito dele, mas eu queria voltar porque eu sabia que tinha isso daí. Mas depois que eu voltei, eu vi como eu estava. E naquele momento a gente tentou fazer algumas manobras para não seguir com aquela candidatura naquele momento, porque ia exigir de mim um esforço físico e mental
que naquele momento eu não conseguia entregar as pessoas. Sim. Eu não conseguia saber quem era quem, entendeu? E naquela campanha eu tive bons parceiros que seguiram comigo, me recordando aonde eu estava, não assim que eu não soubesse que eu estava ganhando milhão, Eduardo, aqui você tem uma história, aqui você não sei o quê, tal pessoa, me recobrava a memória nesse sentido, me ajudando a lembrar de algumas coisas. Então, eu projetava aquilo dentro e tratava como se fosse, mas não estava nada bem, entendeu? Eu acho que assim, o grande ápice daquela campanha de 2020 foi exatamente o dia que você estava lá com a gente, que foi aquela carreata que foi realmente ali algo encheu o grandioso. seu coração, né, cara? Encheu o coração, deu muita alegria, deu uma trouxe motivação. você de volta à vida mesmo. Trouxe. Foi bom, gente, assim, porque eu não fiz a campanha propriamente dita, e aquilo ali foi tão grandioso, e a gente tem que reconhecer, a minha campanha, por tudo que aconteceu, ela foi grandiosa, porque eu tive 25% dos votos da cidade dentro dessas condições, entendeu? É muito voto, é muito reconhecimento. É muito carinho. É muito carinho e é muito satisfatório. A hora que terminou a eleição, eu fiz questão de agradecer, fiz as minhas publicações, falei com as pessoas, muito obrigado. Muito obrigado, porque aquilo ali é um tempo, ó, passou aqueles 4 anos, a gente está de novo na vida pública. Tem que falar aqui uma coisa, você valorizou cada um, inclusive a mim, depois de tudo, passado, você fez questão de novo, ô Giga, obrigado de novo, mais uma vez. Então, isso faz diferença. Eu vou falar um negócio para você, irmão. Eu posso falar. Cara, mas eu fiquei tão frustrado, irmão. Eu fiquei tão frustrado. Quando eu olhei... eu não sei ali os nomes das ruas e tal, de alumínio, mas a gente já estava em mais ou menos 1 hora de carreata, a gente já tinha atravessado a rodovia, ido lá para um lado alto. Pro Granja Modelo. Como? Granja Modelo, fizemos a volta, cruzamos novamente a Raposo Tavares. E aí, voltando... Pela Paulo Dias. Para Paulo Dias, que é o subidão. Cara, tinha nego ainda lá, tinha nego modo de... descendo, tava mó fila ainda lá em cima. Sim. Eu falei, meu Deus, explodimos. Explodimos. Mas explodimos. Claro que explodimos. Explodimos. Foi um resultado, hoje, vendo o que eu precisava fazer naqueles 45 dias, né? E que, infelizmente, pela minha condição de saúde, eu não consegui dar conta de fazer, foi um resultado muito forte. Muito forte, um resultado de reconhecimento. Eu vejo as pessoas na rua, hoje, quando as pessoas veem eu disputando a eleição de vereador, puxa vida, você tem que ter vindo prefeito, tal. Eu falei, gente, ó, a vida da gente é feito... Eu penso o seguinte, quando acabou essa eleição, eu fiz uma contabilidade ali dentro da minha, e eu achava assim, eu acho que a Alumínio merece um novo projeto para aquela cidade. Né? A Alumínio merece ser reconstruída, a Alumínio merece um cuidado diferente do que ela teve até hoje. E quem eram as personagens políticas daquela época? O atual prefeito, que não pode vir à reeleição, o prefeito Bimbão. A Ana Paula, que já tinha disputado 2 eleições com o mesmo padrão de votos. Sempre teve uma relação de amizade bacana com ela? Meu irmão, nós brigamos muito na Câmara, as pessoas sabem disso. O Eduardo foi 6 vezes presidente da Câmara, viu? Diga-se de passagem. Fui. As pessoas conhecem, viam eu e a Ana Paula tendo diversas discussões dentro da Câmara por ponto de vista. Porque ela é uma mulher forte. Mas isso é legal. Ela é muito bom. Eu gosto mas de só pessoa perfeito, que me coloca essa... Maravilha. Tipo de e as nossas discussões eram pontuais por pontos de vista diferentes. Ambos queremos o bem da cidade. Ela tem um ponto de vista e eu tenho outro. Porque o que eu falo da Ana Paula na hora de eu decidir? A Ana Paula, como pessoa e como candidata, ela não é um personagem político. Como eu, apesar de ter o nome Eduardo da Delegacia, aquilo ali não era um personagem, era uma exigência de as pessoas me fazerem conhecer. Pra lembrar, mas as pessoas sabem quem é o Eduardo da Delegacia. Né? A sinceridade que a gente tem na vida, que carrega para lá. A Ana Paula é a mesma coisa, ela não é um personagem político. Ela sempre foi real, Du? Ela é real. As pessoas conhecem a Ana Paula, sabem que ela é real. E dentro dessa realidade dela, ela sustentava com força aquilo que ela acreditava. E, de repente, naquele momento, eu estava num ponto antagônico. Então, a gente tinha embates, mas embates de frente. Então, quando a gente foi conversar, algo que foi muito fácil foi isso. Porque era fácil, nunca ninguém agiu pela costa de ninguém. Nunca ninguém agiu com maldade, com politicagem. Era política pura mesmo. As pessoas, os munícipes viam isso? Entendiam isso? Entendiam, mas só que daí o que acontece? Política é paixão, irmão. É paixão, é verdade. Então você pega ali o grupo dela, tal. Eu lembro assim, na primeira reunião que eu fui participar, a hora que eu entrei assim, a pessoa, pô, o que o Eduardo tá fazendo aqui? Eu tinha disputado a eleição passada, ela com 3.000 votos, eu com 2.700 votos. Então é uma coisa assim, muito forte. Mas as pessoas hoje conseguem entender que o objetivo é o mesmo, que a ideia é de ter isso daí. Então,
Foi nessa colocação que, conversando com ela, falei, vamos. E o meu vice, que foi na passada o doutor Alexandre, que você citou e que você conhece, é o vice dela. Ele tá vindo de vice da Ana Paula? Vice da Ana Paula. Então, a gente reuniu esse grupo. O projeto é da Ana Paula, ela é prefeita, entendeu? É importante que essas coisas fiquem. Tentam vincular, o Eduardo, não sei das quantas, mas quem conhece a Ana Paula sabe, o projeto de prefeita é da Ana Paula. O meu projeto hoje é de vereador, vou disputar a eleição de vereador, e ela é da Ana Paula, e a Paula de prefeita. E ela sabe que pode contar com o meu apoio, irrestrito dentro das eleições. E como eu disse, a Ana Paula não é um personagem político, ela é aquilo, ela é a realidade, e ela está nessa luta, nessa corrida, já tem 2 eleições. Vamos lembrar, né? Quando ela disputou a eleição de vereadora, ela foi a vereadora mais votada da história de Alumínio. Foi a mais... Ninguém chegou perto ainda. Ninguém chegou perto. Bom, então tá na hora de Ana Paula, então, né? E assim, agora Eduardo, como a gente tava falando, e esse agora, Eduardo, é por essa transparência, né? Porque eu conhecendo você ao longo desses anos todos que a gente se conhece, e um pouco o doutor Alexandre, para você ter chegado a essa conclusão de que você vai fazer muito mais a diferença nesse momento, não sei por quanto tempo, de novo, estando como vereador e ela como prefeita, quem vai ganhar com isso é o aluminense, né? É o aluminense. O projeto é para a cidade, diga. As pessoas já colocam na cabeça, Eduardo, é uma eleição e a outra prefeita. Eu falo assim, espero que não. Por que eu espero que não? Porque eu tenho certeza que uma vez eleita, a Ana Paula, que a gente está apoiando agora, ela vai fazer um mandato brilhante que vai reconduzir se ela quiser. Eu quero estar dentro desse projeto, de modificar alumínio, de as coisas andarem bem, a cidade se modificar, e de estar no projeto de uma recondução, porque o importante é a cidade. Porque se eu não tivesse pensado na cidade só na vaidade do meu projeto, na minha vontade de ser prefeito, porque eu tenho essa vontade, eu não escondo de ninguém, eu não teria saído candidato a vereador agora. Sim. Porque tinha ainda capital político para disputar uma eleição, tinha ainda grupo político para disputar uma eleição. E tem muito carinho do povo. E carinho, então, é zero vaidade da minha parte e é um bem comum. E a gente não teve essa dificuldade de unir esse projeto com a Paula. Olha, como eu disse, né, conhecendo o Du, ainda não tive o prazer de conhecer a Ana Paula, mas tem uma vasta história, tem uma história gigantesca. O doutor Alexandre, eu vejo que realmente é um trio, né, essa união, para realmente fazer a diferença em alumínio. E tem muita coisa em alumínio ainda que precisa melhorar, né, Eduardo? Toda cidade tem alumínio em especial. Alumínio é uma cidade jovem, né? É uma cidade jovem. A cidade conta aí com 3 décadas de existência, então é uma cidade que tudo tem que se construir. Hoje, eu acho que o maior problema da cidade de Alumínio é o transporte. Teve aí diversas matérias, infelizmente, que vincularam o nome da cidade de uma forma muito negativa, um ônibus que capotou com um motorista que estava administrativamente embriagado. Por que administrativamente? Porque o grau de alcoolemia dele não era aquele grau da embriaguez que enseja a prisão, mas já era um grau de embriaguez que era testado por bafômetro, que é um absurdo para uma cidade se imaginar um ônibus capotar com alguém dirigindo ele embriagado. Depois um ônibus que pegou fogo na cidade, que tiveram que correr, ou seja, tem que resolver problema de transporte dentro da cidade, tem que melhorar a infraestrutura da cidade, melhorar a condição do serviço público da cidade. Então, é uma cidade, como eu disse, é uma ideia de reconstruir, de começar a cidade melhorando a qualidade de serviço para a população que mais precisa. Então, assim, tem muito trabalho a ser feito, mas muito mesmo. E Eduardo está aí, né, para fazer parte desse trabalho e dispensa comentários, né? A vida pública, né? A história dele fala por si só. E por falar em história e vida pública, eu já vejo aqui que, como a gente estava falando, tem um carinho gigantesco aí com a Ana Paula, o Du, por isso se uniram. Mas a vida, cara, a política, ela tem muita trairagem, tem muita deslealdade. Tipo, pessoa que está agora aqui com você, não, Du, eu tô com você, eu não sei o quê, você estende a mão, você estende o pé, você abre a porta da casa, e aí daqui a pouco ela está falando ali, pô, a primeira oportunidade, ela dá um Pelé. Meu irmão, eu acho o seguinte, eu acho assim que a política, ela não é o berço disso daí, mas eu acho assim que ela revelam quem são as pessoas, entendeu? O poder revela. Poder revela. Poder revela. Poder revela, a política revela quem efetivamente são as pessoas. Isso é uma coisa que eu não deixo de esquecer. Mas eu penso assim,
são projetos que ocorrem na política. Tem pessoas que participam de um projeto com você, daqui a pouco elas não estão dentro desse projeto. O triste é quando você tem uma história. Você tem uma história com aquela pessoa que ela tem que ter um começo, um meio e o fim. Quando chegou ao fim, é normal, acabou, a gente toca o barco. Dura quando você está no meio desse caminho e você tem esse tipo de coisa. Então, mas eu acho que isso não é da política, é da vida. Então, a gente se relaciona com pessoas leais e com pessoas desleais, na vida e na política. Então, a política tem, acho que, o condão de revelar quem são essas pessoas. E a partir do momento que é revelado, você fica grato a Deus ou você fica bravo, fala, poxa vida, meu, quanto ajudei, oportunidades que eu dei e a pessoa fez isso. Qual que é o seu sentimento daí diante disso, Dom? Eu penso o seguinte também sobre isso daí. A gente é ser humano, né? Tem coisas que machucam o coração da gente, muito, né? Inclusive a ingratidão, né? Isso, exatamente. Porque por mais que gratidão você não deva cobrar de ninguém, é um sentimento que a gente quer ver, que a gente quer se ver reconhecido, sabe? É gostoso quando a pessoa fala, pô, Eduardo, isso, aquilo, assim, tô com você por isso. Tem irmãos que não soltam da mão da gente, que seguem ali dentro do mesmo propósito, numa lealdade. Então, a gente agradece a Deus por revelar quem são essas pessoas e o tempo, você sabe disso. Ah, não. Ele revela. Esse é o Senhor de todas as coisas. É de todas as coisas. Ele traz à tona quem é quem. Mas fere, por vezes fere sim a gente, sem sombra de dúvidas. Eu vou confessar da minha parte, eu fico feliz, eu fico muito grato a Deus, porque eu vejo que é a oportunidade que Deus está me dando de mudar as coisas, e principalmente aqueles à minha volta. Pô, esse aqui já não serve mais para mim. Não leva em tom de mágoa, de raiva, sabe? Sentimento negativo. Não, até porque daí eu vou fazer mal só para mim. Sim. Mas eu olho e falo, Senhor, continua abençoando ele, não desampara eu. Com né? certeza. Mas ali eu já sei que já não faz mais parte. Perfeito. E aí Deus vai colocando pessoas que realmente mereçam a minha amizade, né? Mereçam o meu carinho e tudo mais. Du, vamos lá, deixa eu entrar num ponto aqui. Eu vi na imprensa, acho que esses dias para trás, inclusive acho que eu estava viajando, mas zapeando as coisas como todo mundo faz hoje no celular, eu vi que tá feia a coisa lá de ônibus em alumínio. Tá, o negócio tá russo assim mesmo? Era isso que a gente tinha falado. Pra você ter uma ideia, esse negócio, eu acho assim, que a administração do atual prefeito, ela tem lá, sem sombra de dúvida, grandes méritos que ele conquistou, mas eu acho que o maior problema hoje da cidade de Alumínio é exatamente isso que eu falei para você. São ônibus velhos, um contrato ruim para a cidade. Muito ruim. Muito ruim, porque se colocou a ideia que tem que permanecer, que é boa, de um transporte gratuito à comunidade. A gente tem que imaginar que Alumínio é uma cidade com orçamento previsto para o ano que vem em 150 milhões de reais, para uma população de 20 mil habitantes, mais ou menos. É dinheiro barbaridade. É dinheiro barbaridade, então a população tem e merece esse reconhecimento, que é um transporte gratuito. Mas tem que colocar um negócio que funcione. Um negócio decente. Ônibus que não quebre todo dia, que não falte freio, que não pegue fogo, que tenha motorista uniformizado, preparado. Então, identificado. Porque senão você fala assim, desde que colocou o transporte gratuito, ficou uma porcaria. Ficou porque quiseram que ficasse. Sim. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dá para permanecer o transporte gratuito? Dá e deve. Essa que é a verdade. Dá e deve. Mas só que não dá para continuar com essa porcaria, porque a impressão que dá é assim, tô te dando transporte de graça, não reclame. Acha que é pau de arara, né? Perfeito, não reclame. Então, essas notícias aí que você recebeu, sem sombra de dúvidas, elas desagradam a gente porque envergonham a cidade. Você vê um ônibus queimando e isso sendo noticiado pela TVT, sendo noticiado por vários canais da internet, mas e você imaginar assim que, tem como melhorar, tem como resolver. Então, a gente defende isso daí, defende o transporte gratuito para a cidade de Alumínio, mas defende um transporte de qualidade para você. São inúmeras famílias que são atendidas por esse transporte gratuito. Peraí, gratuito? Entre partes, porque é o imposto do cidadão aluminense que está bancando tudo isso. Então, gratuito é uma ova, certo? Então, se está pagando, tem que ter qualidade, sim. Tem que olhar para as pessoas, não é como um monte de caixa de tomate que joga em qualquer lugar lá e que se lasque. Não é assim. É o que o Eduardo defende, é o que o Eduardo está falando. Porque é verdade, você vai, de graça, até injeção na testa, uma ova. Uma ova. E você pegou uma coisa muito importante que você falou aí.
Porque, ó, essa ideia de gratuito é um absurdo mesmo, né? É um absurdo. A gente tem que colocar isso, que é um transporte sem catraca. Sem catraca. Ele é sem catraca. Pronto. Porque de gratuito não tem nada. Não tem porque fere o bolso do contribuinte que paga imposto pra caramba. Então, o transporte sem catraca, ele tem que ser, sim, um benefício para a nossa comunidade, mas vamos reformular, porque você pegou firme mesmo. Gratuito é uma ova, né? Não. Tem que ter excelência, tem que atender o povo com excelência. É isso que o povo espera. Ô, Du, e a segurança lá? Bom, você é o cara da segurança, né? Aí é o meu mundo, pô. Ó, alumínio... Dá pra melhorar? Cara, tá bom, tá ruim? Tem de melhorar sempre. Em 2020, quando eu saí da Câmara Municipal, nós deixamos... fixado já no orçamento de 2021, quando a gente já não era mais vereador, quase R$500 mil para fazer monitoramento por câmera da cidade. Por emendas impositivas parlamentares. Vai vendo a história. A emenda impositiva, inclusive, quem criou na cidade de Alumínio fui eu. Eu que trouxe essa coisa que já tinha na União, já tinha no Estado. Falei, vamos implantar no município, que é 1% do orçamento o vereador indicar. E lá a gente conseguiu fazer reunião dos vereadores para somar os valores para colocar um projeto dentro da cidade. R$500 mil em câmera em alumínio, que é uma cidade pequena, você já começa um projeto de uma forma bastante legal. Mas em 2021, infelizmente, quem lá estava na Câmara optou por não executar a emenda que tinha sido deixada ao orçamento. Então, por que eu falo isso? Porque hoje o monitoramento por câmera é, sem sombra de dúvida, o melhor expediente que existe, a melhor política pública que existe em defesa da segurança pública. Porque, primeiro, ele faz com que o bandido que entra numa cidade e vê ela toda monitorada, ele fala, bom, isso, aqui não é lugar para mim. Exato. E se ele insistir, ele fala, bom, eu vou tentar a sorte aqui, com as câmeras facilita demais o trabalho de investigação. Quando a gente fala desse monitoramento, a gente fala das câmeras comuns e câmeras inteligentes também? Aquele monitoramento inteligente que já vai lá tirar foto? Ambos. O monitoramento inteligente, ele é interessante do ponto de vista do trânsito, saber os veículos que entram, veículo roubado, veículo tal. Mas o monitoramento em si, aquele que pega o carro que entra e fixa a câmera, entendeu? Óbvio que com as inteligências que tem hoje, você pega, por exemplo, Osasco, cara, você vê o monitoramento que é feito lá, é sacanagem. O prefeito de lá, que é o Rogério... O prefeito de lá é violento, pô. Direto, ele tá em cima. Ó, hoje tentaram pegar aqui o cemitério, a guarda municipal, que acham que não prende, prau nos caras. Então, isso é muito importante. Você fala, tem guarda municipal lá em Alumínio. Tem muito prefeito por aí que tá indo fazer escola com ele lá. Tem que fazer escola com o homem, porque ele é bruto. Ele é bruto mesmo. Ele é bruto. E tem dado um resultado gigantesco. O nível do Brasil, né? Tá vendo, olhando Osasco e tendo esse reconhecimento que você tem. O marketing deles lá é o Oz, né? É o Oz. Fantástico Mundo de Oz, com Zé. Então, a gente vê, quando pega como referência, porque quando você pega uma cidade grande como Osasco, com um orçamento de bilhões, óbvio que as políticas públicas elas acabam acontecendo de uma forma mais veloz por conta da força do orçamento. Mas quando você pega Alumínio com um orçamento pulsante desse, e uma população pequena e uma área pequena, também é possível. Então, eu acho que esse investimento com câmera pode ajudar muito a melhoria de segurança. Alumínio já pode começar a pensar de acordo com esse orçamento em sim, iniciar um projeto de guarda municipal. Eu já tive essa discussão. No momento, só dá para fazer entre guarda e monitoramento. O que você entende que é melhor? Monitoramento. Monitoramento. Mas agora dá para ter monitoramento e dá para ter guarda? Dá. O orçamento absorve? Absorve. Então toca os dois, porque hoje eu acho que a segurança pública é o assunto mais debatido no cenário nacional, é a segurança pública. É fundamental. Du, desde que eu me conheço por gente, e a gente grava muitas coisas, você bem sabe. Sim. E sempre foi aquela por mais saúde, educação, trabalho, não sei o quê. Cara, sempre foi o tripé. Sim. E de verdade, sempre vai continuar sendo. Porque a gente sempre quer, como cidadão, uma saúde de excelência, a gente quer trabalho, a gente precisa sobreviver, pagar os impostos para que tenha uma segurança à altura. Sempre a gente vai estar correndo atrás de tudo isso, embora muita coisa já tenha sido feita, muitas melhorias, mas ainda é pouco. Aliás, para a gente sempre vai ser pouco, ainda que o muito seja feito. Mas tem que ter o reconhecimento de um trabalho legal, né, Du? Tem de ter. E para ter esse reconhecimento, na realidade, tem que ter o trabalho. A Alumínio, ela deixa algumas ações pequenas, que são pequenas de lado, por conta de uma ideia atrasada que a prefeitura tem que investir só em asfalto, em infraestrutura. Tem também.
mas tem coisas que são pequenas e não pode passar batido. Pode. Uma cidade como Alumínio, que já podia ter, por exemplo, ali, na entrada do KM-80,5, que entra para os bairros do Figueiras, Colibri, Oncinha, Vale Grande, Sinindu e afins, monitoramento. Na saída dele ali para o bairro do Irema, outro monitoramento. Ao fundo, lá no bairro do Granja Modelo, outra câmera boa com monitoramento. Saída da Raposo Tavares, ali onde nós cruzamos, naquela vez carreata, outro nível de monitoramento. Paulo Dias, Itararé, Alto de Itararé, lá em cima para o Carafá, para Areia Branca. Então, quando você vai somando tudo isso que eu falei para você, a gente não chegou em 25 câmeras. Quantas câmeras nós temos lá? Você está entendendo o que eu estou falando para você, meu irmão? Eu falar a verdade para você, pelo que eu sei até agora, eu não vi ninguém falando nada. Porque quando a gente é polícia e vai buscar as coisas, até hoje eu não fui na prefeitura pegar uma imagem para desvendar um caso. A gente vai pedir para o seu Zé, que colocou uma câmera na casa e que prontamente entrega aquela imagem para auxiliar nos trabalhos investigativos. Sabe o que eu estava esperando? Você falar assim, Giga, tem 5, tem 10. Eu falei, quantas funcionam? Pô, então você nem... Cara, não tem nada. É muito pouco. O que tem é irrisório, para falar a verdade para você. Então... Não atende. Não atende, então tem que colocar essa política pública. Diga-se, eu quero frisar isso aqui. Em 2020 foi deixado R$500 mil no orçamento de 2021 para fechar aquela cidade com câmera, colocar câmera pra caramba lá para começar a trabalhar, e optaram por não fazer. Então a gente tem 4 anos que não fizeram algo que já era para estar feito. Mas... vamos lutar de novo para colocar isso dentro do orçamento, para que tenha mais segurança para a cidade de Alumínio e também para facilitar o trabalho nosso lá na delegacia, porque a gente precisa muito disso. E quem está falando é um cara que foi 6 vezes presidente da Câmara Municipal, com 3 mandatos, e conhece de cabo a rabo a necessidade. Participando, não de ouvir, né? Não de zum, participando. A gente no início estava falando, né, da nossa infância, o quanto era gostoso, e principalmente das puladas de muro, que nós tinha o dom de quebrar aqueles tijolos para botar o pezinho e jogar bola. Ou seja, você está falando de esporte. Edu, em relação ao esporte, cara, qual que é o projeto? A gente sabe que ele muda vidas. Né? Ele transforma. A gente foi transformado pelo esporte. Muito. Hoje em dia a gente vê aí a molecada... Acho que na nossa época, acho que a droga mais forte que tinha entre a molecada, acho que era cheirar cola, alguma coisa. Mas hoje em dia, tá aí a cocaína, fumar maconha, ainda mais com essa libertinagem gerada. E a gente foi transformado pelo esporte. A gente não deixou ser pego por essas coisas na nossa época. Não, o esporte, ele continua sendo fundamental na vida. O esporte ele é fundamental na transformação social da vida de jovens, crianças, dos adolescentes de forma geral. Quando eu... assumi lá o meu primeiro mandato, muito embora a gente tenha, obviamente, essas convicções relacionadas à segurança pública, porque isso é uma pauta de uma secretaria que eu estou vinculado, que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, as pessoas achavam engraçado eu estar vinculado muito mais às pautas do esporte e do futebol amador, por conta do coração, daquela vontade de ver o jogo lá, do que qualquer outra coisa. Inclusive, antes de eu disputar essa eleição, os caras montaram um time da delegacia para jogar um campeonato municipal lá. A hora que a gente entrava, a quadra começava... E um time ruim. Marcelo Coutinho, que é investigador aqui de Sorocaba, estava lá em Mairim. Eu conheço. Foi jogar bola com a gente. O Niva... Eu acho que encontrei o Coutinho esses tempos atrás com o filho do Coronel Campos, o doutor Regis. Acho que encontrei o Coutinho com o Dr. Regis tempo atrás. Aí o Coutinho jogando bola, o Niva, uns polícia grosso de bola que é o caramba. E eu parado há muito tempo também, falei, meu amigo do céu. Teve um jogo lá, que para não tomar mais de 10 de jogo, o Marcelo fingiu que não aguentava mais correr, porque já tinha sido um expulso, para acabar o jogo e ficar menos feio. Eu saí dali com um compromisso. Eu ia montar um time de futebol, com os parceiros antigos aqui de Sorocaba, que eu sabia jogar uma bola boa, ia levar lá para ganhar. Meu amigo, e eu levei esse time da delegacia. Olha que ideia. Meu Deus do céu. Time da delegacia, porque eu tava jogando no time. Olha o time da delegacia lá. Paulão, Galegão, lá do Marco Antônio. O Paulo Alemão, irmão do Betinho. Irmão do Betinho. Chamei ele. Se eu tiver o Marco Aurélio. Lembra do Marco Aurélio? Formigão, lembro também. Chamamos Formigão. Cara, mas foi um time forte daqui. O Bi, levamos um timão. O Silvio lá da Vila Carvalho. O Eduardo, montamos um timão. Era final todo o campeonato. E isso projetou meu nome, não mais na delegacia, mas no esporte.
como alguém que levava time amador. Eu lembro que um amigo meu, que é do meio da bola, falou, Eduardo, como você tá montando esse time? Quanto que tá gastando? Quanto tá gastando? Os caras tá vindo pela amizade, irmão. O amor não gasta. E aí, o amor não gasta. Aí, quando ganhei a eleição, eu já trouxe isso pra dentro uma briga sem fim pelo esporte. As pessoas que são de esporte sabem, os times amadores de alumínio sabem o apoio que a gente fazia. Não só o apoio de trabalho ali dentro da Câmara, mas de estar junto com o pessoal. Brigando para que alumínio, por exemplo, é um absurdo. Eu conversava com o Alexandre esses tempos, Eduardo, nessa mesma perspectiva. A turma paga imposto pra caramba, trabalha pra caramba. Na hora que vai disputar campeonato, o cara tem que fazer rateio, tirar dinheiro do bolso da família pra pagar a taxa de arbitragem. Quem tem que pagar a taxa de arbitragem é alumínio. Quem tem que dar uniforme pro time amador da cidade é a cidade de alumínio, porque isso daí é ajudar a trabalhar. Mas só que não é só isso daí para campeonato. Tem que ter centro de formação desportiva. Tem que ter infraestrutura pro esporte. Então, quando eu vou falar de esporte é uma coisa que dá pra ficar falando até amanhã, mais que a própria segurança, porque é uma das coisas que eu mais gosto. Porque, cara, eu gosto do esporte, eu gosto do esporte amador, eu gosto do futebol. Se você fala de futebol só não, é vôlei, é basquete, o centro de formação tem que pegar essa molecada que gosta do esporte e colocar para dentro da quadra, porque hoje a gente tem também que reconhecer que mudaram seus hábitos. Então, também os municípios têm que pensar em jogos digitais, em startup de ensinar o cara como fazer programação, porque tem uma criançada que ela não vai querer ir pra quadra. É verdade. Porque a pegada dele é outra. Tem Free Fire, campeonato de videogame. Na nossa época, nós até chorava para quando tinha um certo período do ano que tinha o Interclasses, lembra? Você tá doido. Se exibir para as menininhas na quadra da escola, a gente esperava. Com lance ali, a educação física. Perfeito. Né? Então, assim, isso sempre teve. E o Dura-Rato de bola, de campinho. Ó, vou citar uns ali. Além do campinho ali do lado do Genésio, ali a quadra do Genésio de final de semana, lembra do seu Hélio? O seu Hélio liberava nós jogar? A gente pulava lá na quadra do Santana, do Santana Clube, lá no Buracão do Vila Carvalho. Perfeito. Você lembra disso aí? Lembro. Eu rodava tudo atrás de bola. Buracão. E não tinha um que não viu. Quadra do Bombeiro. A quadra do Bombeiro. Vilares. Vilares. Olha um monte de lugar. Olha um monte de lugar. A gente corria atrás de jogar bola. Onde é o Extra hoje? Nem é Extra, mas supermercado. Tinha aquela quadra ali também do Cianê. Do Cianê, que saudade. Cara, a gente rodava os bairros atrás de jogar bola. Tinha Isso, e tinha quadra livre lá na pracinha, mas ia ficar procurando os lugares para jogar. Lá no campinho do Marco Antônio. Era. Rachas peladas no final. Muito. Eu queria ver estralar. Muito. Ô, Du, que história é essa de quem pariu que crie? Cara, tem um cara do esporte lá de alumínio, que é o Pepe, ele é do São Sebastião. Ele é do São Sebastião. E um dia ele foi para a prefeitura de alumínio, anos atrás lá, para conversar lá com o chefe de gabinete, para falar exatamente, puxa vida, a gente toca o time amador e tá difícil essas taxas de arbitragem, tal. Ele falou assim, deixa eu só falar um negócio pra você. Quem que montou esse time? Fui eu ou foi você? Olha o que o cara teve que escutar lá. Ele falou isso? Aí ele falou assim, eu vou falar só uma coisa pra você. Você pariu, você cria. Que o município não vai pagar taxa alguma. Ah, é nada. Foi assim, você pariu, você cria. Foi desse jeito e nunca me pediu segredo, essa história é pública. Eu faço questão de citar o nome do Pepe, porque é um cara que corre lá com um time amador, que é o São Sebastião. Alumínio tem diversos times amadores, né? E a ideia aqui não é tratar o assunto como político. Por exemplo, tem lá o Panorama, que é um timão, que inclusive teve aí, acho que na semifinal do Cruzeirão, junto com o Boca, num projeto que eles tocaram lá. Tem um menino que é o Sadraque, que é o dirigente lá, que é pré-candidato também no meu partido comigo, que é um cara que corre também com o esporte. O Pepe é outro do lado de São Sebastião. Tem um parceiro lá, um amigo de longa data, que é o Fabinho, que está sempre incentivando. O Toró, que é um outro parceiro. Então, você vê as pessoas envolvidas com o esporte. E o esporte em alumínio, ele não morre exatamente por conta do esforço dessas pessoas. Só que a gente tem que pensar uma hora que essas pessoas vão parar, vão falar, puta, me deu, não quero mais isso daí. Quem tem que fazer esporte, política pública de esporte na cidade, não é você, o cidadão, o cara que trabalha na CBA 3 horário, e daí fala, pô, esse mês tá apertado, mas eu vou tirar 50 conto do bolso, olhando pra trás que você deixou, às vezes, de tomar um picolé com teu filho. Pô, que brincadeira é essa? Tem que pagar o município. Taxa de arbitragem, o município. Tem uma infraestrutura pré-definida para tudo isso? Taxa? Não, então, a infraestrutura da cidade, ela é uma infraestrutura que precisa melhorar. Os campos de lá estão em péssima condição, porque até agora não colocaram uma grama sintética, daí você vai falar de Osasco, vamos falar de Itapevi, onde está o Igor lá. Vai ver os campos de Itapevi? Tapete. Meu Deus do céu, grama sintética, o negócio chega a brilhar.
Brilhar, Dá pra fazer uma parceria com rede privada pelo amor também. de Deus, pode fazer as areninhas Pode aí. fazer areninha pelo Estado, pode fazer rede privada via lei de incentivo ao esporte, ou pode fazer com recurso próprio, pô. Claro. A gente tá falando que um campo de futebol aí de, sei lá, pra estralar de 2 milhões de reais, Sim. pra 4 anos falar que não dá pra fazer 2 campos desses. A cidade tem 2 campos. Você é doido. Seu orçamento de 150 milhões, faz um no primeiro ano, faz um no terceiro ano, por exemplo. Pô, a gente tá falando de 150 milhões, 10% do orçamento dá 15, 1% dá 1,5 milhão. Com 1% do orçamento você faz um campo. Então, Dá pra brincadeira, dá para fazer, tem de fazer. Porque quando você passa na realidade de outros municípios que já sofreram tanto e que foram bem administrados, esses dias um amigo meu, que é o Bidu, que é árbitro, inclusive, ó, você vê como as relações estão quase todas ali, sempre mexendo no esporte, é árbitro de futebol lá, e gosta de meter cartão vermelho nos outros, que só vendo, quem tá ouvindo isso aqui vai saber do que eu tô falando. Mas enfim, um parceiro de longa data, ele foi para Itapevi, é um pedido meu, para levar minha esposa, que está trabalhando lá, nas eleições de lá, no escritório de advocacia eleitoral, e ele, a hora que passou dentro do campo, ele falou, meu irmão, que campo é aquele? Eu falei, meu irmão, por que nós não temos um campo desse em alumínio? Então isso é algo que a gente lutou lá atrás e vai continuar lutando, e vai apresentar isso da Câmara para a Prefeitura, solicitando, Ana Paula, olha para isso aqui, mas eu já fico feliz porque eu vi que um conteúdo que ela publicou na rede social dela esses dias fala do campo de grama sintética. Já deu a entender. Aí você deitou. Vem, eu quase falei, me abraça. Me abraça, doutora. E sem contar também de um vasto relacionamento aí na vida política com deputados. Com certeza. Apoiam demais o esporte. Com né, certeza, cara? com certeza. Então isso com certeza vai ser... Tem que buscar. Tem que buscar. Tem que buscar. Tem que ter alguém que busque. Tem que ter. Né? Tem que ter alguém que busque. Ô, Du, Alumínio, você acha que é uma cidade muito escura? Falta iluminação lá? Céu. Tá punk. Meio apagadão. Tá punk. Isso volta para a ideia da segurança pública. Segurança pública precisa, dentre outras coisas, do monitoramento com câmera e de uma cidade iluminada. Cidade escura procria vagabundo. Verdade. Entendeu ou não? Verdade. Cidade iluminada, o cara vai se esconder das luzes. Esses caras gostam de trabalhar na escuridão. É treva. Em todos os sentidos, é na treva. A maldade impera nas trevas. Na treva, é no escuro. Então, precisa, cara, tem que iluminar. A cidade precisa de um projeto de iluminação, porque é uma reclamação recorrente. É todos os dias? Cara, não é. A luminosidade já é baixa. Não passou pro LED, não tá na modernidade aquelas ainda. Lâmpadas que a gente chama de quente, aquela amarela. Isso, perfeito. Fica aquela cidade a meia luz, que não é boa pra nada. Acho que é a cidade abajur. A cidade tem que ser clara, cara. A cidade tem que ser clara. Tem que estar à vista de todo mundo pra certeza. gente identificar o que é bom e o que é ruim também. Com certeza. Alumínio ali, a gente pode falar que tem pontos turísticos que precisam ser valorizados, Eduardo? Maluco, Represa de Tupararanga. Você tá doido. Represa de Tupararanga, ela é Hoje, na época de verão, você sabe disso, atrai gente pra caramba. As pessoas saem aqui da Marina de... Eu não sei se é Sorocaba ou Votorantim. A Marina... A da Belas Artes lá? Isso, é Sorocaba ali? Essa é Votorantim. Então, Votorantim. essa Marina Belas Artes, as pessoas têm ali e elas andam no entorno da represa. Mas se você pegar um dos braços mais bonitos da represa do Pararanga, tá em alumínio. Então mesmo? vem muita gente Eu não de sabia fora, disso, de verdade. veículos e tal. Então, e a gente não tem um projeto para a represa. Nenhum projeto para a represa, sabe? Cara? Ali dá para se constituir facilmente hoje num polo gastronômico. Então o município vem ali na parte da CBA, desapropria uma área, pega essa área mediante uma concessão, que é uma modalidade de licitação, e entrega para aquela pessoa. Estou te entregando aqui, sei lá, 1.000 metros de terreno para você executar um projeto assim, assado. E a pessoa que ganhar essa área tem que executar esse projeto. Porque você pega lá, tem um restaurante muito famoso lá na Areia Branca, do Marcelo, que recebe aos finais de semana aí, sei lá, não sei a capacidade dele, mas ela fica lotada, 200 pessoas no sábado, mais 200 no domingo, mais as pessoas que estão na represa, com uma infraestrutura baixa, porque não tem um investimento do município para aquela área. Aquilo ali pode se transformar num polo e que vai produzir riquezas para o próprio município, que precisam ser organizadas, entendeu? A gente tem um carinho gigantesco, né, pela represa Itupararanga. Inclusive, para minha surpresa,
Porque assim, até onde eu cheguei aí, consegui ir, beirando Piedade e tudo ali, aí eu não sabia desse braço de alumínio. Sai um braço para alumínio, que é um recorte muito bonito que tem na represa. Sem sombra, é o mais bonito dos recortes da represa está em alumínio. Coisa linda. Eu vou dizer um negócio para vocês, gente. A gente vai proseando aqui, ainda mais a gente que tem uma intimidade, né, gigantesca, tem esse conhecimento lá de infância e principalmente eu, uma admiração pelo trabalho do Eduardo. A gente até se perde no tempo aqui e se deixar, nós vai invadindo aqui e vai 10 horas e 12 horas. Quanto tempo nós já fomos? Já tá batendo quase 1 hora de bate-papo aqui, né? Você é doido, Dudu, é muita prosa e eu ainda não relembrei muita coisa, hein? Bom, mas aí não, a gente... Tem coisa que é bom não relembrar. Ou deixa para uma próxima. Tem coisa que deixa para uma próxima, porque relembrar tudo aqui não é bom, não. Ô, Du, agora é Eduardo e é para alumínio avançar. Para a gente encerrar o nosso broadcast, que hoje foi um papo de irmão maravilhoso. Estou muito feliz mesmo, cara, de relembrar muitas coisas. Como é que faz para alumínio avançar de verdade? Cara, alumínio avançar de verdade, eu acho que essa eleição que se avizinha a partir do dia 16 de janeiro, eu acho que é um tempo das pessoas terem a consciência do que é um período eleitoral, delas lembrarem o que se passou nos últimos 4 anos. O que se passou nos últimos 4 anos, né? Quem ali dentro da Câmara Municipal, por exemplo, foi a sua voz? Quem que pensou em você? Entendeu? Quem que defendeu ali o seu interesse? Então, acho que é importante lembrar isso. Olhar para dentro da prefeitura e lembrar o que faltou, lembrar dos ônibus nas condições que estavam, lembrar de tudo que faltou para você. Então, é um tempo de reflexão, porque quando chega essa época também e começa a eleição, começa aquele expediente ruim da eleição, sabe? Aquele investimento que fazem nas pessoas, aquela compra de voto vergonhosa, isso dói, viu? Nojenta. Então, isso daí, cara, eu acho que vocês têm que ter o cuidado, porque eu acho que aquela pessoa que está aceitando vender o seu voto, aquela pessoa que está fazendo algo pouco republicano, ela depois não vai ter direito de reclamar da saúde. É verdade, claro. Ela não vai ter direito de reclamar daquele ônibus que virou e quase matou um parente seu, um amigo ou um conhecido, né? Então, a conscientização do eleitor, do que é melhor para ele, do que é melhor para sua cidade. E o melhor para você não é aquele imediatismo daquela pessoa que está te colocando um valor ínfimo no seu voto. Então, eu acho assim, vamos conscientizar o eleitorado. A gente vai fazer uma campanha assim que ela começar bonita. A gente está num período de pré-eleição, né? Então, são pré-candidatos. Ana Paula é uma pré-candidata a prefeita, o doutor Alexandre é o pré-candidato a vice e eu sou um pré-candidato a vereador, que vem para um projeto novo, um começo de uma nova história. E essa nova história a gente vai estar contando dentro do período eleitoral e a gente vai estar pedindo exatamente essa conscientização do eleitor. Se o eleitor se conscientizar e entender que alumínio merece um projeto de pessoas sérias, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar o panorama da cidade. O Eduardo, ele frisou bem, falou história. Não aceite qualquer historinha. Conto de caronchinha. Não deu tempo de fazer. Se não fez, teve 4 anos aí. Se não fez, não adianta. Outra coisa, pega a história de pessoas que você já confia, que você conhece, que esteve sempre ali à frente assíduo, tá? Aí você avalia. Não vá aceitando qualquer coisa, não. Até porque você não merece. E outro, o poder está nas tuas mãos. Não só na hora de escolher o seu vereador, o seu prefeito. Ali, analisa, busca informação através do celular. Quando eu falo de estar nas suas mãos, tem o portal da transparência. Estou errado, Eduardo? Tem tudo. Vai lá, vê o que aconteceu, o que está acontecendo. Não deu tempo aquela história de pra boi dormir? Para. Sabe? Tem que ter renovação e, principalmente, tem que ter alguém que represente o povo de verdade. Sim. E agora é Eduardo. Fique bem claro que agora Eduardo. Eduardo, e a gente, frisar esse agora Eduardo para não dar nenhum tipo de confusão. Agora é Eduardo porque é só Eduardo o nome, então não vamos pensar alguma coisa. Porque, era e é Eduardo Delegacia por conta de como vocês me conhecem. Mas a legislação, ela mudou e a gente está obedecendo a legislação eleitoral. Sabe? Não como uma obrigação, Sim. Porque eu tenho que fazer, não, porque é obrigado a mim, a você. A lei vale para todo mundo. E como o cara da lei não vale para todo mundo. Você quer que eu dê um exemplo do que eu estou fazendo, Gil?
Eu peguei todos os meus contatos, pensei quem são os contatos de alumínio, né? Ó, esse aqui é de alumínio, os que são de alumínio, eu tô mandando uma mensagem para a pessoa, pedindo autorização a essa pessoa para eu compartilhar os conteúdos que vão ser gerados a partir do dia 16 com elas, através de uma lista de transmissão ou de uma mensagem daquelas que são impulsionadas. Por quê? Porque a própria lei eleitoral fala que a pessoa, para mandar por lista de transmissão, tem que ter anuência da outra parte. Porque imagine só, hoje o seu telefone, o meu, de qualquer pessoa, está à disposição das demais, direta ou indiretamente. O meu está direta. A pessoa entrou na minha página, tem a vinculação do meu telefone, assim meu ela vai me mandar mensagem. Ou então, eu chego assim, ô Giga, me passa o telefone do Paulão lá, que faz tempo que eu não vejo. Pô, não vejo. Você vai me passar. Então, a gente consegue acessar de uma forma muito rápida o contato das pessoas. Alumínio tem 120 candidatos. Você imagine 120 candidatos te mandando vídeo, material, tal. E tem uma lei de proteção de dados que preserva exatamente essa intimidade da pessoa, o direito da pessoa de não ser amolada dessa maneira e com tal violência que os recursos tecnológicos permitem. Então, o que eu tive? Eu tive o cuidado de mandar mensagem para todos os contatos meus que são de alumínio, solicitando essas pessoas que, primeiro, se elas querem receber esse material, se elas quiserem para me colocar na lista delas para chegar esse material, e uma vez autorizado isso, eu vou reorganizar essa estrutura para não incomodar aquelas pessoas que não querem ser incomodadas. Sim, ou que não deixam de ser seus amigos. Que não deixam de ser meu amigo, jamais. Que não querem ser incomodados ou pela estrutura de uma eleição, ou, de repente, com o meu material, porque tem um irmão, um parente, um primo que já é candidato. Entendeu? Então, a gente teve esse cuidado. Aí eu vou perguntar para você, quem que teve esse trabalho? Porque dá trabalho. Muito trabalho. Dá trabalho. Eu tô na letra M, cara. Faz 5, 6 dias que eu tô fazendo isso. Entendeu? Mas as pessoas não têm, parece que essa ideia de falar assim, qual que é a regra do edital? Quando você vai fazer um concurso, você não tem que ler o edital? Sim. Quando você vai para uma eleição, ela tem um edital que é uma regra de como se deve agir. E maior do que isso, uma sensibilidade, né, Edu? Você me fez até lembrar agora um amigo meu, em meio a tantos shows que a gente faz, tem uma época que era de terça a domingo, e todo dia lista de transmissão. E lista de transmissão. Aí um amigo meu, um cantor, que não preciso falar o nome. Aí do lado dele, mandando lista lá, daqui a pouco a pessoa falou assim, viu, para de mandar essas coisas pra mim aí e tal, que não sei o quê, que não é interessante. Por mais que seja conhecido, amigo. Sim. Aí ele só leu, não falou nada, falou, viu, se você não quiser ver, não abra. Não é assim que faz. Eu tenho que respeitar o meu amigo, inclusive o meu amigo. E pedir permissão para ele, como você falou. Claro. O negócio está aberto ali, mas ainda tem a intimidade, ainda tem aquela coisa de eu entendo você. Sim. Né? E não quero empurrar a goela abaixo a minha ideia, não. O meu projeto, o meu ideal, sei lá, a minha propaganda. E eu fui muito claro. Quando eu falo, ó, para eu poder te enviar isso, eu preciso da tua autorização. E se você quiser conhecer os projetos que eu vou defender ao longo da campanha que começa a partir do dia 16, é só você dar um aceite aí, pode ser um joinha, pode ser um ok, ou eu quero receber. E aí a gente consegue estabelecer isso. E sair de um assunto, cheguei nesse porquê. Porque esse agora, Eduardo, é exatamente para isso. É para obedecer a legislação eleitoral. Se não pode, não pode, irmão. Então, por isso que agora, Eduardo. E um homem da lei que não obedece à lei vai representar quem? Ninguém. Du, muito obrigado pelo carinho, meu irmão. Eu quem agradeço. Que resenha linda, cara. E é tanta história. Eu vou deixar para a próxima, depois da eleição. Vamos ter, se Deus quiser. E eu desejo muito sucesso a você. Que Deus abençoe a sua família, os seus projetos. E que realmente, cara, com essa bênção, que alumínio possa ter aí mais esperança e, obviamente, né, nesse avanço. E, cara, diante de uma pessoa que, para mim, faz toda a diferença e sempre fez. Obrigado. Oportunidade de estar com você. É gigante não é só no tamanho, né, gigante? Você é gigante no coração. É um parceiro de longa data. Ontem eu estava com você. Eu vi você atendendo o telefone de um amigo nosso que a gente estava conversando. Doutor Marcelo. Um beijo para você. Estava atendendo ele lá e as palavras que você estava falando de Deus com ele assim... são comoventes, porque é coisa que sai de dentro de você. É verdade. Ela sai dentro de você. Então, verdade. É bom estar com uma pessoa que tem essa energia que você tem, uma amizade de tantos anos que qualquer hora que eu ligo, você vamos, e pode ter certeza que você tem um amigo de vida aqui também. Isso eu tenho certeza disso. E vou replicar para o doutor Alexandre e Ana Paula, viu? Aquilo que você falou.
Isso que sai daqui de dentro é de verdade. E aqueles que são de verdade se encontram. Sim. E por isso que dessa vez Deus decidiu unir os que são de verdade realmente. Doutor Alexandre, Ana Paula, Eduardo e Gigante do Brasil. E Gigante do Brasil. E a gente tá junto sempre. E você, para variar, finaliza no mais alto. Você fechou algo que às vezes a gente tem que tentar explicar e não se explica. Os de verdade se encontraram. É verdade. Como que eu vou explicar o inexplicável? Apenas ame. Tenha amor por aquilo que você faz. Tenha amor pelas pessoas. Valeu, Du! Obrigado. Agora é Eduardo. Um abraço, gente. Até o próximo broadcast, que é aquele podcast de irmão. Até lá.